Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje a gente vai fazer um tutorial do Google Forms. Tudo sobre o Google Forms, desde criar as perguntas até fazer uma análise das respostas e também vamos parar lá em configurações para explicar detalhadamente para que serve cada configuração, tá? Então já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal que eu vou mostrar tudo para vocês sobre o Google Forms. Primeiro passo, a gente vem aqui na página do Google, né? O ideal é vocês fazerem um login com uma conta do Google, porque o arquivo vai ficar salvo lá no Drive de vocês. Se você não sabe o que é Drive, clique nesse vídeo que está aparecendo aqui em cima, que é uma explicação bem detalhada do Google Drive. Então vamos lá. Clicou aqui, depois que fez o login com sua conta do Google, você pode vir até aqui embaixo e achar o formulários. Ou se você preferir, pode digitar forms.google.com e ele vai abrir também a página do Google Forms, beleza? Então essa é a página do Google Forms, a página principal, né? Aqui ele traz essa página onde tudo que eu já fiz vai ficar salvo, tudo que foi de Google Formulários ele fica salvo, mas a ideia aqui é a gente começar um em branco do zero, tá? Aqui também, se você quiser pesquisar alguns modelos prontos, aqui também ele vai trazer alguns modelos de Google Formulário, tá bom? Olha só, então tem bastante coisa prontas. Às vezes você vai resolver sua vida só clicando nesse aqui e alterando os dados aqui dentro dele. Depois eu explico para vocês como fazer isso de forma detalhada. Então vamos lá. Vamos criar um formulário em branco, clicando nesse mais aqui. Então aqui é o título. Aqui em cima é para a gente localizar lá no Google Drive o meu arquivo. Porque às vezes a gente está cheio de formulário e quer encontrar pelo arquivo. Então, pesquisa. Vamos criar nesse vídeo uma pesquisa de satisfação, tá certo? Uma pesquisa de satisfação do cliente, beleza? Então vamos lá. Aqui, automaticamente ele já copiou, ele já entendeu que eu quero como título do meu arquivo o que eu escrevi ali no nome, tá bom? No nome do arquivo. Então aqui é uma breve descrição do formulário. Avalie, ó, por exemplo, avalie nosso restaurante e ganhe 5% de desconto. Beleza? Então aqui a gente vai dizer para o cliente que se ele avaliar, ele fizer essa pesquisa, ele vai ganhar 5% de desconto. Isso é muito importante, depois a gente vai falar um pouco sobre negócios, que isso é importante também. Para que serve o Google Formulário? Ele ajuda também nessa questão de a gente obter dados do nosso cliente, tá certo? Então aqui é a pergunta, né? Então a gente clica na pergunta, ele abre todo esse card aqui, ó, que é onde a gente vai configurar as nossas perguntas, tá? Então eu já criei aqui com o ChatGPT algumas perguntas para deixar pronto para ser mais rápido, tá bom? Então vamos lá. Como você avalia? Eu vou simplesmente dar um Ctrl C e posso ir aqui, ó, e colar. Ele já cola para nós, tá? E aqui, olha só, o Google Forms, ele já é inteligente, a gente pode copiar as 5 perguntas e colar. Ó, nas respostas, ele automaticamente já joga todas na sequência, tá bom? Então, essa é a primeira pergunta. Na pergunta eu posso inserir imagens também, essas imagens podem estar aqui no meu computador, então eu vou buscar essas imagens que estão aqui no meu computador, se for o caso, né? Eu posso trazer de uma webcam, eu posso trazer por URL, de como vocês quiserem, ou eu posso fazer uma pesquisa automaticamente aqui. Restaurante, por exemplo. Aí ele vai trazer algumas imagens aqui, ó. Se eu quiser inserir imagem, clico na imagem inserir. Olha só, ele vai trazer a imagem para nós do nosso restaurante, beleza? Então isso é uma pergunta de múltipla escolha. Qual é a diferença de uma pergunta de múltipla escolha? Eu só posso escolher uma dessas opções, tá certo? Então, como é uma pergunta de se a gente quer saber se é boa, muito boa, regular, ruim ou muito ruim, é legal deixar em múltipla escolha mesmo. Dependendo daquilo que eu vou precisar usar, eu posso colocar uma resposta curta, e aí na resposta curta vai ser um texto, né? Qual a diferença de texto para uma múltipla escolha? No texto, o cliente, quem está fazendo essa pesquisa, ele vai ter que digitar textos, e aí fica mais difícil de a gente ter uma informação sobre dados, para gerar gráficos, né? Então, múltipla escolha é a melhor opção para a gente avaliar dados, tá? Então, vamos lá, eu vou criar agora, colei de novo, né? Já estava no meu Ctrl C, e vou deixar essa primeira pergunta aqui como múltipla escolha. Então, vou explicar para vocês as diferenças. A resposta curta, ele pode digitar um texto bem curtinho, o cliente aqui no caso, né? Um parágrafo é um texto um pouco mais longo, é a mesma coisa. Nessas duas é mais difícil de a gente obter dados, a gente apenas vai ter texto como resposta. Caixas de seleção é quando o meu cliente pode
selecionar várias opções, né? No caso aqui não faz muito sentido, mas nas próximas perguntas agora vamos fazer uma pergunta sobre caixas de seleção. Eu vou deixar essa aqui como múltipla escolha e na pergunta posterior aqui, vamos lá copiar a segunda pergunta, deixa eu ver aqui, ó. Vamos deixar essa segunda pergunta para que ele consiga dar duas opções, tá? Vamos lá. Eu posso deixar também como uma escala linear. Ó, ele já entendeu que a melhor para isso aqui já é uma escala linear. Então, o próprio Google já entendeu que essa é a melhor opção. Então, aí aqui eu posso deixar avaliar de 1 a 5. Então, aqui, ó, de 1 a 5, tá? Ele vai avaliar. Deixa eu pegar as respostas aqui. Então, olha só, também, se eu deixar aqui, pessoal, ó, se eu deixar nessa segunda pergunta, como você avaliaria a variedade do menu? Eu posso deixar ele como de 1 a 5, eu posso alterar aqui também, né, os números, então fica a critério de vocês. Mas o Google já entendeu, eu vou deixar dessa maneira aqui. E olha só, então esse botão são complementos, depois a gente vai entrar em mais detalhes sobre ele. Aqui é pra gente personalizar o tema do nosso menu, tá certo? Então eu quero deixar o estilo de texto, a pergunta, tá? O tamanho, o cabeçalho, ou se eu quero alterar a cor aqui. Eu quero botar uma identificação como se fosse meu restaurante, por exemplo. E aqui é o plano de fundo, tá? A gente pode alterar também, beleza? E esse olho aqui é pra gente pré-visualizar o nosso formulário, como que ele está ficando. Então vamos clicar aqui. Olha só, eu alterei a cor do formulário, coloquei a imagem aqui, tá certo? Olha só, ele vai dando uma cara para nós. Ele mudou o plano de fundo aqui também, tá bom? Então o olho nada mais é do que a gente pré-visualizar. Aqui é desfazer alguma alteração e aqui é refazer. Depois, quando nós terminarmos o formulário, eu vou mostrar para vocês para que serve esse botão de enviar, tá certo? Então vamos para a nossa terceira pergunta agora. Então a nossa terceira pergunta aqui, olha só. Quão satisfeito você está com a limpeza e higiene do restaurante, né? Vamos lá, tá aqui. Então olha só. Colo a pergunta aqui. Posso, como eu falei, posso deixar em negrito, vamos destacar essa parte aqui, para ele saber que é realmente da limpeza. E agora eu vou copiar as respostas, tá? Então, colo as 5 respostas, ele automaticamente joga linha por linha, bem interessante, tá? Então, aqui também ele entendeu que múltipla escolha é a melhor opção, tá certo? Mas, eu vou fazer uma nova pergunta para vocês entenderem para que serve as outras opções, qual a diferença? Então aqui, ó, voltando, eu vou criar um assunto totalmente diferente, só para vocês entenderem o que são caixas de seleção, tá? Então, caixas de seleção é como se eu pudesse fazer um paralelo entre uma pergunta e uma resposta. Vamos associar aqui, por exemplo, é uma pergunta que não tem nada a ver com pesquisa de satisfação do cliente, mas para fazer sentido sobre múltipla escolha. Isso aqui é um tutorial do Google Forms, tá? Não é só ensinando a fazer uma pesquisa de satisfação. Por exemplo, indique a capital de indique as capitais. Como eu sou professor de geografia também, eu gosto de fazer esse paralelo aqui que vai ficar fácil de entender. Então aqui, estado é Santa Catarina, aí aqui Rio Grande do Sul e, por exemplo, Paraná, tá? Então aqui a coluna é Florianópolis, Porto Alegre e Curitiba. Beleza? Então olha só, vamos visualizar para que serve esse tipo de grade de múltipla escolha. Indique as capitais corretamente. Então, olha só, vamos visualizar como que está o nosso formulário. Isso aqui é um restaurante, né? Vamos supor que isso aqui são as capitais que tem as minhas franquias do restaurante. Então, a grade de múltipla escolha é para isso. Olha só, fazer uma associação Florianópolis com Santa Catarina, Porto Alegre com Rio Grande do Sul e Curitiba e Paraná. Então, vocês podem fazer isso para, por exemplo, vocês podem fazer esse tipo de pergunta lá para o seu estabelecimento, se é um restaurante, uma loja, e fazer com que uma coisa se associe à outra, tá bom? E isso aqui eu não posso selecionar mais de uma opção, ele deixa apenas uma.
A outra opção que eu vou mostrar agora para vocês, se fosse aqui, ó, uma grade de caixas de seleção, eu posso selecionar mais de uma vez. Vamos supor que aqui a pergunta, eu não vou fazer novamente a pergunta para o vídeo não ficar tão longo, mas olha só o que eu poderia fazer. Poderia fazer que Florianópolis pertence, por exemplo, a esses... Vamos supor que a pergunta que fosse indique quais regiões esses 3 estados pertencem. Vamos supor que aqui fosse o Sul. Aí eu poderia, olha só, selecionar que o Sul pertence a essas 3 linhas, tá? É apenas, olha só, e aí então eu consigo fazer essa caixa de seleção. A diferença é isso, eu consigo selecionar mais de uma opção e na grade de múltipla escolha apenas uma opção, para resumir, tá bom? Então vamos apagar essa pergunta aqui, que não tem nada a ver com nossa pesquisa de satisfação, era apenas para vocês entenderem o tipo de pergunta. Para excluir é muito fácil a pergunta, tá? Se cometerem erros, se eu quiser apagar alguma coisa, eu coloco como excluir. Se eu quiser botar nas respostas, eu posso colocar imagem, tá? Então vamos para a nossa próxima pergunta do nosso restaurante. Como você avalia a eficiência e cordialidade do atendimento dos nossos funcionários? Então eu posso vir aqui, ó, eu vou copiar novamente, né? Deixa eu voltar para o meu formulário, eu vou apagar tudo isso aqui para a gente não se confundir. Ó, para criar uma nova pergunta é aqui, tá? Então, vou colocar o C como... Aqui eu posso, lembrando, posso colocar como imagem. Se eu quiser alterar o tipo, eu posso colocar uma grade de múltipla escolha. E agora eu vou colocar umas carinhas, né? Umas imagens só para vocês verem. Personagem rosto triste animado. Vamos colocar, olha só. Vamos supor que eu quero colocar uma carinha triste para isso. Então eu coloco aqui, ó. Poderia ser um emoji também, tá? Na minha resposta. Isso fica uma dica que vocês podem colocar a foto dos funcionários para identificar melhor eles, sabe? Então tem 5 garçons aí no restaurante de vocês, ou se for uma loja tem 5 vendedores. Coloquem a imagem, claro, com autorização por escrito deles, coloquem a imagem de cada um e peçam para avaliar. Então, José, por exemplo, né? Vamos supor, olha só. Então, José tem essa carinha, então vamos lá, pegar mais uma imagem. Agora ali foi só um exemplo, tá? Emoji feliz. Ó, eu boto um feliz, tá? Eu vou fazer apenas 2, uma triste. Aqui eu só botei o José, porque só para vocês, como eu falei ali, vocês podem botar fotos de pessoas aqui também, tá bom? Então esse aqui é ruim, né? Como que foi o atendimento desse aqui, ótimo. Tá? Vocês podem criar daí mais aqui, ó. Vindo em adicionar, vocês vão criando mais opções. Se quiser duplicar essa pergunta apenas para alterar algum detalhe, você clica em copiar, duplicar, aqui você exclui, e isso aqui é para deixar obrigatório, tá? Então uma pesquisa de satisfação também fica a critério de vocês, mas geralmente eu não deixo obrigatória. Mas se aqui para ganhar os 5%, que foi o que a gente perguntou, ó, vai ganhar 5% de desconto se responder, então faz sentido deixar obrigatório, porque a gente quer exatamente saber todas essas informações, tá bom? Então, aqui, o que é isso aqui? Isso aqui a gente importa perguntas, a gente quer usar perguntas de outros formulários para dentro desse. A gente clica nesse incorporar perguntas, olha só, a gente vai pegar perguntas de outros formulários que eu já tenho para incluir aqui. Vamos supor que eu ia pegar dessa autorização aqui, ó. Aí qual dessas perguntas eu queria pegar? Então, por exemplo, o CPF da pessoa, eu posso importar a pergunta, olha só. Ele já trouxe contexto de resposta curta. Então, para isso serve o campo importar perguntas, beleza? Adicionar título e descrição. Eu quero fazer uma nova etapa do formulário, que nem aquilo, parte 1, parte 2, parte 3 desse formulário. E aqui agora vem, tipo assim, como aqui é um restaurante, vamos supor que a gente fez a primeira parte do formulário sobre os funcionários, agora sobre a comida, entendeu? A gente pode subdividir o formulário em alguns temas, para isso serve essa parte, tá bom? Então, é apenas para isso, para subdividir a parte. Aqui, nova mesma coisa, se eu quiser deixar uma imagem, tá? Aqui, se eu quiser adicionar um vídeo,
Isso para algumas coisas específicas a gente pode deixar um vídeo. E se eu quiser adicionar sessões, então olha só, como eu falei, agora eu vou criar a sessão 2, que agora vai ter, tipo, vamos falar sobre a comida. Então isso são as sessões, tá certo? Mas eu vou excluir essa sessão, eu não preciso de um formulário com sessão, CPF das pessoas, isso aqui, ó, se eu quiser arrastar e fazer isso como a primeira pergunta, então, antes do cliente responder meu formulário, eu quero saber quem é o cliente, eu posso trazer o CPF, eu posso trazer aqui, ó, nome completo, tá? Então, código de promoção, fica a critério de vocês o que vocês querem criar, tá certo, pessoal? Então, agora, eu vou fazer apenas com essas perguntas que foram as principais, para o vídeo não ficar muito longo. Então agora vamos fazer algumas respostas. O meu cliente vai ver desse jeito aqui, tá? Quem vai informar quem vai responder o formulário tá vendo dessa maneira aqui. Então pesquisa de satisfação do cliente, tá? Então ele vai ter que colocar aqui tá responsáveis porque eu peguei o formulário de uma escola que eu trabalho. Então aqui fomos dos responsáveis, mas pode ser nome completo do cliente, tá? Carlos Eduardo, beleza? Então eu vou responder. Agora a gente vai ver nessa parte do vídeo as respostas do formulário. Então eu vou colocar muito boa, avaliação do menu achei ótimo, e aqui eu botar um neutro. Como você está satisfeito? Não estava muito bom o restaurante. Como foi os funcionários me atenderam? Eu vou colocar que os funcionários atenderam de forma ruim, tá? Então agora sobre a comida, que foi só para criar uma nova seção aqui embaixo, tá certo? Então vamos enviar essa resposta. Vamos fazer algumas outras respostas, só para a gente ter informação, para a gente fazer um comparativo dos gráficos ali de cada pergunta, tá bom? Então aqui agora foi ótimo e a gente envia novamente. Olha só, então aqui as pessoas vão... Eduarda. Então aqui as pessoas vão ver como que tá ficando, tá? Vamos lá. Então agora enviamos algumas perguntinhas e eu vou mostrar para vocês como que a gente vai ver as respostas. Aqui no botão respostas é onde está todas as respostas. Olha só como isso é muito importante e fundamental para qualquer estabelecimento. Então aqui a gente começa a ter um panorama. Como avaliaria a qualidade geral da comida servida no restaurante? Então olha só, eu já sei que está muito boa a comida, mas olha só, eu consegui entender que 33% dessas pessoas não gostaram tão bem. Então eu posso fazer uma autoavaliação. Esse é o objetivo do Google Formulários, no fim das contas. É isso aqui, tá? É trazer esses dados para nós de forma já detalhada, para a gente observar e saber onde a gente tem que melhorar, onde a gente já tá bom, tá? Então o Google Formulários, para mim, é uma das ferramentas mais geniais que tem para quem trabalha com comércio, em qualquer área, sem precisar de uma consultoria. Qualquer pessoa pode vir aqui, criar um formuláriozinho bem feito e ter esses dados que hoje em dia é muito importante. Como você avaliaria a variedade do menu? Então aqui, olha só, aqui cada um clicou uma vez, né? Então aqui ele traz de forma diferente, porque são respostas diferentes, tá bom? Então eu trouxe 3 respostas, 33% clicaram em nível 1, o outro em nível 3 e o outro nível 5, tá bom? Aqui, quando satisfeito está com a limpeza. Então olha só como ele consegue já trazer para nós de forma bem detalhada a porcentagem, tá? E como você avaliaria os funcionários? Então aqui ele já traz um panorama, mas se a gente quiser ver de forma detalhada, isso é o resumo, a gente vai trazer pergunta por pergunta. Então a gente vai ver que aquele cliente do CPF X ou com o nome X, tá aqui as respostas dele, olha só, tá? Então como ele avaliaria a comida, tá? Se eu quiser fazer por pergunta, eu clico aqui qual a pergunta e vou saber os dados só daquela pergunta, tá certo? Então, olha só, aqui foram 5 respostas que eu tive, agora 3, 4, olha só, e 5, tá bom? Então, quero saber individualmente de cada resposta, o que cada pessoa respondeu. Então, olha só, a primeira pessoa que respondeu aqui, 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 tá certo? Então, se eu quiser trazer isso em dados e gerar uma planilha, eu clico aqui, ó. Ele vai criar uma planilha lá no meu Drive. Lembra que eu disse para criar uma conta para estar sempre logado com uma conta do Google? Então ele vai criar uma planilha. Automaticamente ele já traz os dados de quem respondeu, a hora, o dia, tá bom? Se a pessoa está satisfeita, olha só que interessante. Tudo na nuvem, tudo com os dados. Então o poder que o Google Forms tem de coletar dados
e fazer essa abstração para nós é absurdo, tá? E claro, e grátis, a gente não gasta nada. Muitas vezes a gente paga uma consultoria, paga alguma coisa para as pessoas virem fazer uma avaliação do nosso estabelecimento, e a gente, como não tem um conhecimento técnico em informática básica, a gente acaba gastando um dinheirão para uma pessoa, um consultor, simplesmente vir com o Google Forms e fazer todo tipo de pesquisa mais detalhada e levar os dados para vocês. Dessa forma você vai estar economizando dinheiro e vai estar sendo muito fiel aos dados que você mesmo pode criar. Em configurações, a gente vai detalhar um pouquinho mais. O que é criar um teste? Quando aquilo, por exemplo, eu utilizo criar teste quando eu faço provas ou trabalhos na escola que eu trabalho. Então eu habilito aqui criar teste e aqui ele vai liberar as notas automaticamente. É que essa minha conta é itajaí.gov, que é educacional essa conta. Então ele traz um Google Forms com algumas opções de nota, tá? Isso também você pode fazer para qualquer coisa. Se eu quiser bloquear, os usuários não podem abrir guias. Se eu habilitar essa parte aqui, para quem tem Chromebook, o que acontece? Os alunos não vão poder abrir outras guias, eles vão ficar trancados no Google Forms. Isso é muito bom para que eles não colhem na prova, tá bom? Aqui, se eu quero mostrar, depois que eu enviei o formulário, eu quero que quem enviou o formulário deixe as perguntas erradas, eu quero que mostre as corretas. Então, geralmente nas provas eu deixo desabilitado, tá? Então eu só deixo os valores. Ou se você acha que um aluno vai olhar para o outro, nem deixe os valores. Deixe tudo para ele ficar na curiosidade. Só você vai receber aqui nas respostas a nota dos seus alunos. Num restaurante, a gente nem tem tanta necessidade de detalhar aqui, tá? Então não tem tanta necessidade. Mas se você identificar que alguma dessas opções pode ser bom para você, você deixa. Aqui é quantos pontos vai valer cada pergunta. Numa prova, eu sempre deixo um, mas você pode fazer algumas perguntas vale 2, outras 1, tá? Assim, para um restaurante, se você quer fazer uma nota sobre o seu garçom ou garçonete, você deixa aqui, tá? Respostas. Então, se quiser coletar o endereço de e-mail, você pode deixar entrada do participante. Aí a pessoa, quando for escrever o formulário, tem que digitar o seu e-mail, entrar com uma conta verificada do Google ou não coletar. Geralmente, para clientes, deixe não coletar, senão é muito trabalho e ele acaba nem respondendo, tá? Então aqui, se eu quero permitir a edição das respostas, eu coloco aqui, as respostas podem ser alteradas após o envio. Então, se isso aqui depois de enviado, eles quiserem editar as respostas, só que aí, quando eu colocar aqui, vai ter que estar ativo os e-mails também. Então, para clientes e restaurante, eu deixo isso aqui desabilitado, tá? Aqui é como a gente tem um domínio da Prefeitura de Itajaí, eu quero restringir esse formulário apenas para quem for do meu município. Então, eu posso deixar desabilitado, que daí não tem qualquer pessoa que clicar no link aqui, ó, no link do formulário, tipo esse link aqui, ó, posso copiar ele, enviar via WhatsApp, e-mail, qualquer outro jeito, tá? Posso encurtar aqui o link e mandar via e-mail, Instagram, WhatsApp, tá bom? Isso aqui é para mim incorporar. Eu quero incorporar isso aqui a um site, por exemplo. Eu quero deixar esse formulário que nem aqui, ó. Eu tenho o site da unidade que eu trabalho. Eu quero incorporar isso aqui a um site. O que é incorporar a um site? É fazer isso aqui, ó. Ó, eu clico aqui. Vamos mostrar rapidinho, porque esse vídeo vai ser grande, mas vai ser bem útil, tá? Então aqui, ó, incorporar, eu colo esse link e ele vai incorporar. Aqui, ó, deixa eu ver, ó, no HTML ele vai incorporar, olha só, ele vai ficar uma miniatura do site. Para quando as pessoas clicarem, olha só, ele vai ficar integrado, olha só, ao meu site, tá? Para deixar lá no site. Isso é mais para quem vai deixar esse formulário num site, beleza? Então é apenas para isso. Deixa eu abrir. Tá bom? Então aqui a gente vai enviar, é só botar o e-mail das pessoas se a gente quiser. Se a gente vai fazer isso num tablet que está lá no meu restaurante, eu só pego esse link aqui, ó. Esse link, copio e abro lá no restaurante, beleza? No tablet que vai ficar. Tá certo? Então isso é o mais importante que eu tinha que mostrar para vocês. Apresentação, isso aqui. Se eu quero mostrar a barra de progresso, se eu quero embaralhar a ordem das perguntas, para algumas necessidades específicas a gente pode ser que precisa usar isso aqui. Mensagem de confirmação, obrigado pela confiança em nosso restaurante, né? E a gente salva. Então quando ele enviar, vai aparecer essa mensagenzinha, tá?
Então, mostrar o link para enviar outra resposta. Pode deixar sim ou não. Se você deixar assim, lá no finalzinho, quando ele enviar, ele vai poder enviar aquele link para outras pessoas responderem. Num restaurante não é legal, porque a pessoa tem que sentar, comer e depois avaliar. Então, não deixe esse link habilitado para que não aconteça de enviar para pessoas que nem estão no restaurante e acabam enviando as respostas. Aqui é ver o resumo dos resultados, tá? Se vocês querem que os participantes saibam das respostas, habilitem isso. Mas para um restaurante, um estabelecimento comercial não é importante, né? Importante apenas para o gestor ver isso aqui, tá? Porque são os dados que tem que ficar bem seguro. Restrições: desativar o salvamento automático para todos os participantes. Para que serve isso aqui? O cara tá lá, tipo, tem 30 perguntas no meu formulário, ele tá na pergunta 15. Se eu deixar isso desativado e ele acabar fechando o formulário e ele abrir de novo, vai começar a pergunta do zero. Se eu deixo isso habilitado, o que acontece? Ele vai salvar. Então, da onde parou essa pergunta, ele vai poder continuar depois, tá bom? Isso aqui, em alguns casos, é importante, outros não. Padrões. Configuração de padrões do formulário. Então, ele já vem por padrão. Eu não quero que colete os endereços de e-mail, tá? Então, porque senão o cliente vai ter que ficar lá digitando e-mail, às vezes não lembra, é um transtorno, ele não vai fazer a pesquisa de satisfação. Deixa isso desabilitado. Configurações de padrões das perguntas. Tornar as perguntas obrigatórias como padrão. Eu sempre deixo isso, eu prefiro que fique obrigatório por padrão. Porque se a gente já está pedindo é porque a gente quer aquela informação. Mas se você perceber que é um formulário muito grande, muito extenso, aí algumas perguntas não são tão relevantes e você deixa desabilitado, tá bom? Então, aqui tem mais algumas configurações. Quero fazer uma cópia de todo esse formulário, mudar só umas perguntas. No caso disso, fiz um formulário com 30 perguntas. Quero fazer um novo para uma outra... como é que a gente chama? Para uma outra unidade minha, né? Então, eu faço aqui, tá? Uma cópia completa e só altero algumas perguntas. Por exemplo, eu tenho uma rede de restaurante com 10 restaurantes. Quero fazer um formulário para cada restaurante porque eu preciso de dados diferentes de cada unidade. Para isso que é o fazer copy. Tu só vai alterar a unidade ali, que nem no meu caso, os garçons vão ser diferentes de um para o outro, tá bom? Então, mover para lixeira, excluir, gerar link de preenchimento automático, aquilo que eu já falei, ele vai gerar aquele linkzinho para vocês enviar para as pessoas. Se eu quiser imprimir isso, também posso imprimir, tá? Então, olha só. Quiser imprimir isso, ele vai imprimir todo o formulário. Se isso aqui for uma prova, por exemplo, pessoas que usam isso para prova, uma escola, fez o formulário, aplica digitalmente a prova num tablet nas escolas, mas deu pau no tablet na outra semana, preciso fazer a mesma prova, é só imprimir tudo, tá? Então, deixa eu ver o que mais tem aqui para vocês. Editor de script é aquilo que eu mostrei para colocar num site. Instalar complementos são coisas um pouco mais... são um pouco mais específicas, assim, mais para quem é na área de quer automatizar algum processo, quer trazer coisas diferentes, aí vai pesquisar por alguns aplicativos que vai talvez automatizar um pouco desse processo, tá bom? Então basicamente é isso. O Google Forms é uma excelente ferramenta de coleta de dados, e isso ajuda demais para tudo, ele é um facilitador, e isso vai fazer com que eu ganhe tempo ao analisar meus dados, tá? Então o vídeo de hoje fica aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe o seu like. Se você é da área de educação, eu tenho um vídeo no meu canal chamado Provas Online, que eu faço uma prova bem detalhada para vocês aplicarem para os seus alunos. Então é isso aí, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe com outras pessoas. Não esqueça de verificar toda a playlist aqui, que tem vídeos bem incríveis de vários assuntos que envolvam tecnologia. Um abraço e até a próxima.